Vamos por partes. Primeiro, a alteração no gol. Então, a gente já tinha falado disso na semana passada, né? O Odair manteve ali o Mikael. E a gente até falava, né? Como é que chega um impacto, né, de uma mudança no gol pro goleiro. É sempre uma mudança difícil, né? Porque é uma posição que raramente muda. É apenas uma situação circunstancial de suspensão ou de goleiro machucado, enfim. Mas ele ganhou oportunidade justamente numa situação parecida, né? Em que o Léo não estava bem, acabou sendo substituído pelo Mikael. O Mikael assumiu a bronca ali num ano difícil pro Atlético e foi bem, né? Se firmou na posição, teve maturidade. Acho que a atitude dele de apagar as fotos ali mostra muito sentimento, né? Acho que é até importante ele nomear o que ele está sentindo nesse momento e entender que é natural, né? Óbvio que é uma frustração, o fato de muitas vezes ele até se culpar um pouco por essa campanha que o Atlético está fazendo, porque faz parte também da função dele, né? Fazer com que esse time volte a ter ali uma defesa mais consistente. Claro que não é só culpa dele, é um sistema como um todo, são erros coletivos, alguns erros pontuais dele que fazem parte de qualquer jogador de futebol, né? Todo mundo vai errar, vai acertar e os erros fazem parte ali como uma construção também desse jogador mais capacitado, mais profissional. Ele ainda é um jovem jogador, mas é importante também ele aproveitar essa pausa, né, dos jogos. Provavelmente não deve ser apenas um jogo pontualmente, né, ainda mais depois dessa atitude ali. Eu acho que ele acaba mostrando que não está bem emocionalmente, talvez para ter uma sequência no Atlético, dar uma oportunidade para o Santos agora, que é um goleiro mais experiente, e voltar por cima, né? Acho que aproveitar esse momento para renascer também. Acho que as novas postagens dele podem ser nesse sentido. Agora, quando a gente fala de rede social, tem também aquela questão que a gente fala muito que jogadores de futebol e atletas como um todo, mas eu falo do futebol, que é um esporte que tem muita visibilidade, acaba sendo muito impactado, né? Tanto com mensagens positivas quanto mensagens negativas, de não canalizar tanto essa energia dele para isso, né? De se fechar ali, né? E treinar, enfim, e focar naquilo que ele sabe fazer. Acho que quando você apaga as fotos que você postou, e as fotos que você postou foram certamente de momentos alegres, de boas partidas, de defesas, de jogos, enfim, que foram marcantes de certa forma, você acaba excluindo tudo isso da sua memória recente, né? Claro que tá ali guardadinho, mas assim, naquele momento você coloca muito peso do negativo, aquele peso de eu errei, eu sou culpado. Ele coloca a foto do rebaixamento, que é uma foto pesadíssima. Até agora ainda os torcedores do Atlético não digeriram a maneira como o Atlético foi rebaixado, né? Num ano terrível, um ambiente conturbado. Então eu acho que ele tem que tentar trazer para a cabeça dele essas memórias boas, né? Porque ele não ficou tanto tempo na meta do Atlético à toa. Ele ficou porque teve competência, porque teve uma boa sequência, porque mostrou maturidade, confiança, defendeu pênalti, enfim. A gente pode citar aqui vários jogos em que o Mikael foi sim um goleiro com muita firmeza, não esqueceu como se faz. Só que às vezes acontecem as oscilações com jogadores jovens e com jogadores mais experientes. É natural. Eu vou tirar esse assunto rede social, porque a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Daqui a pouco o cara desistiu de postar foto, daqui a pouco a gente sabe que às vezes acontece muita coisa em rede social que foge, né? Coincidiu, mas eu vou deixar porque eu já sei, porque eu já tive que apagar a rede social por motivos que não eram nada jornalísticos, digamos assim. Então eu vou tirar esse trecho. Eu acho que é uma sacanagem, e pode parecer meio doido o que eu vou falar agora, mas é uma sacanagem o Mikael sair, ao mesmo tempo que eu acho correta a saída dele. Por que é correto? Porque ele não vive um bom momento. Ele não vive uma fase boa debaixo dos paus, né? Tecnicamente ele não vive um bom momento. Mas eu acho uma sacanagem sobrar nele. Ah, mas sai ele porque o Atlético tem uma reposição de qualidade. É óbvio, o Santos não precisa nem falar. Mas olha a bola que tem jogador do Atlético que tá jogando. Tem jogador que não tá jogando nada. E o pior, mais do que isso, e isso eu tenho certeza que o Mikael não faz. E
o Mikael não me passa a sensação de não estar com vontade. Porque eu também não posso acusar ninguém que não tenha vontade. Mas tem gente que passa a sensação que não tá nem aí pro negócio. E a gente sempre fala, Christian, que quando o goleiro falha, antes do goleiro falhar, teve uma zaga que falhou. Não, assim, é óbvio. Eu acho que uma parte da perda de confiança bem detectado pela Jana passa pela inconsistência defensiva do Atlético. Passa por Léo, passa por Abraão, passa por Lucas Beleze. Por isso que eu acho que sim, acho absolutamente plausível a alteração, mas acho uma sacanagem sobrar nele. Assim como foi uma sacanagem por parte do Barbieri, no momento em que ele foi mais cobrado, ele atacou justamente o cara que era mais cobrado que ele, que era o Raul. Não que o Raul hoje não mereça um banquinho, acho que hoje merece. Mas não tem quem impor, né? Essa Mas que é a questão, aí que né, tá, Christian? então não assim... tem essa reposição. Aí é que tá. Então, assim, nós temos... goleiro ele foi buscar na base, banco. Nós temos um outro problema aí, né? Mas um problema que também foi criado pelo próprio Atlético. Agora, o Mikael fica como o responsável pelo momento ruim. Porque se a gente fizer uma leitura, quais são as mudanças do Atlético? O Dudu acabou de informar. Saiu o Esquivel porque foi expulso, uma expulsão ridícula, por sinal, expulsão absolutamente ridícula. E aí vai entrar, e ainda assim, não vai entrar nem o cara do lugar, né? Vai jogar o Léo Pelé improvisado lá pra fazer uma salada. Esse é um outro detalhe que também a gente poderia conversar depois. Você acha salada? Eu acho. Por que o Léo Derek não joga? Porque o Atlético tá jogando com uma linha de 3, né, ali atrás. Lucas Esquivel, continuo achando Léo errado. e o Beleze. Continuo achando errado. Mas aí... Se o Atlético não tem 2 zagueiros confiáveis, vai escalar 3? Mas será que o Léo Derek é confiável pro jogo de hoje? Por que não pode apostar no menino? Eu acho que poderia tem colocar um o Patrick recorte de como 200 ala. jogos na temporada, com essa zaga levando gol de todo mundo, a segunda pior zaga da Série B, não pode dar uma oportunidade pro menino da base? Do mesmo jeito que estão dando oportunidade pro Santos, por que não dá Mas oportunidade? Mas Vamos é que eu acho que justamente Léo eles estão Beck. colocando o Santos por ser um goleiro que tem um pouco mais de maturidade nesse sentido de aguentar a bucha, Sabe por a quê? pressão. Porque quando foi pro buraco e a corda tá no pescoço do Barbieri, ele sacou o Raul. O João Correia, querendo ou não, escalou o Cauã. E alguém aqui vai dizer que o problema do Cauã era ser jovem? Essa que é a questão. Então, assim, eu concordo que falta opção. E o Fernando não foi nem relacionado, né? O Fernando não faz uma temporada boa. Eu achava que o Fernando ia emplacar e não emplacou. Então, mas a ideia dos 3 zagueiros também é mostrada, na verdade, nesses relacionados. Porque ao invés dele colocar o Fernando, que seria a substituição natural do Esquivel, ele coloca o Arthur Dias. Então dá pra ver que ele tá jogando com esse esquema de 3 zagueiros. E o Léo Pelé, vamos lembrar, a melhor partida dele na temporada foi contra o Azures na Arena, aquele 3-0 que ele jogou de lateral esquerdo. E assim, por que não bota o colombiano, então? Ou o colombiano veio pra ser reserva? Sabe? Mas pode jogar também, né? O Abraão é pela confiança. Sabe? Aí Confiança que tá, ou não, né? Pela confiança ou não. Eu acho que o Atlético, o Atlético ele toma decisões que uma não bate com a outra. Falta coerência nessas decisões. Então, assim, eu posso tirar o Mikael porque ele é menino. Mas não posso tirar o Léo porque é veterano, sabe? Isso não é legal. Qualidade de jogo. Vamos lá. Quem jogou no segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda? Ninguém. O Raul tomou corrupio. Um gol do Volta Redonda começa com o Raul tomando corrupio. O terceiro. Acho lindo o lance. Pô, maravilhoso, coisa e tal. Mas Ele e o Filipinho, né? se o Raul é volante, né, Jana? Pega e dá no meio do cara. A gente falou isso ontem. Sim. Né, preferiu tomar o corrupio e o jogo rolou e beleza. A Esquivel questão tomou... é que o ideal ali seria ter um Falcão, né? Que daí ele não Ah, ia não. tomar, O Falcão não tomar isso, né? O PK não ia passar do Falcão naquele Cara, jogo. o Falcão, o Atlético deixou levar gol? Mas eu não tô falando que ia deixar de levar a gol. questão Mas é... aquele Com lance. o Falcão naquele lance, ele não passava do jeito que ele passou. C, cara. C não existe, velho. O Atlético Falcão não ia fazer nada, o Falcão é ruim. Eu acho estranho o Atlético ter uma atuação ridícula, como foi a do segundo tempo contra o Volta Redonda, e estourar só no goleiro. Mas eu acho que o Mikael já vem de alguns jogos. Jana, repito, não acho errado trocar o Mikael. Agora, a postura do time inteiro estoura só no goleiro. É isso que eu penso.
Sabe? Mas veja bem, não dá pra tirar porque ele olha pro banco e fala, dá pra trocar o goleiro. Eu garanto pra vocês bom ali. que se o jogo Agora fosse... ele olha pro banco e não tem o que colocar na linha. Se o jogo fosse em Araraquara, o Mikael jogaria. Mas daí também não dá. Eu garanto pra Mas você. daí Por que também não não dá. tirou já? A falha dele foi contra o Goiás. Eu acho que Por que hoje não tirou vai ter contra o muito Volta torcedor Redonda? na arena. É claro que vai ser um jogo com pressão, mas não acredito que o torcedor vai encher o estádio. Não passa de 15 mil Eu pessoas. acho que é um momento de muita dúvida na cabeça do torcedor que Eu acho está que não é- extremamente insatisfeito. Eu já não sei nem se é dúvida, Jana. Eu É acho certeza? que o torcedor o torcedor. E aí que eu acho que. Cadê a resposta do seu Odair? Cadê a resposta dos jogadores? O torcedor não é nem na dúvida, o torcedor já não acredita mais. O Gui que tem mais relação com rede social, com os torcedores do Atlético, conhece torcedores do Atlético, talvez mais que eu, que hoje não converso com ninguém, né? Eu sou velho. Não converso com Só que é o pessoas. silêncio, né? Eu converso com pessoas. Quanto menos gente, Tô na melhor. rede. Eu converso com planilhas. Eu converso com planilhas e apresentações. Você não queria falar que a noiva do Gui é atleticana, né? Também, a dona Thaís. Mas assim, Beijo, o torcedor do Atlético não acredita mais, Gui. Assim, a manifestação dos torcedores lá no aeroporto e no próprio avião, né? Dentro do avião teve até uma manifestação de torcedor. Que o Mikael já virou alvo, né? Eles falaram da diretoria, Petralha, Márcio Lara e o Mikael. Então, se o Mikael jogasse hoje, cara, ele ia ser vaiado do minuto 1 até o minuto 90. Já foi vaiado no final Já do foi jogo contra vaiado o Goiás. Então a culpa, assim, ele não teve culpa nos gols do Volta Redonda. Mas é aquela coisa assim, eu acho que as bolas eram difíceis mesmo de defender, só que ele precisa também, às vezes, defender umas bolas difíceis, sabe? Porque não tá conseguindo, né? Às vezes tem que fazer um milagrezinho, igual ele já fez algumas vezes. Por isso que eu digo. Porque ele tem capacidade pra É isso. uma sacanagem sobrar nele, mas não acho errado ele sair. Sim, tem que poupar o cara do Só momento que- como esse. Porque todas que foram no gol entraram. Só que da mesma forma, tá muito claro que ele tá sentindo o momento, tá sentindo a pressão. Pagar as fotos do Instagram depois de virar banco pro Santos não é natural, deixar foto só do rebaixamento. Então ele tá sentindo essa pressão. E daí vale lembrar, o Atlético não tem psicólogo. Parece que quando termina o relacionamento, né? Você vai lá e paga tudo, né? E o Atlético E não tem deixa de ser uma... um relacionamento. Quem Não nunca? deixa de ser um relacionamento forte. pô. Não tem uma equipe que cuida da saúde mental, pelo que eu sei e está procurando. Engraçado que o Atlético foi um dos pioneiros. E hoje o hoje Atlético não, né? parece Faz um clube, anos, né? o Atlético me parece um clube preso a algumas coisas antiquadas, por incrível que pareça. O Atlético, que era a vanguarda do futebol brasileiro, hoje é um Evolução. clube antiquado. Eles dizem que eles deixam isso aberto para cada jogador buscar. Mas é uma demanda coletiva ali, né? Porque é um ambiente que as dores, elas são muito parecidas. A gente também é autonomia. Eu tenho Por autonomia isso pra ir que no eu médico acho pra cuidar da minha saúde. Que faria diferença ter alguém internamente lá, né? Claro. Pra- Não, mas pra é auxiliar. diferente você fazer a tua procura fora do trabalho ali, do ambiente, e ter uma psicóloga que sabe todo o contexto de todo o clube que tá acontecendo ali, Tá ali pra cuidar de você. Dentro do esquema, né? Dentro Ela da sabe situação. a ouvindo, pressão, ela tá sabe o burburinho sentindo. dos corredores, ela sabe tudo, ela sabe as reclamações dos outros jogadores, das outras pessoas. Claro que não pode, né, por questão de ética, misturar isso, mas enfim, o contexto ela vai entender. Ou ele, um psicólogo. Então o Atlético agora tá tentando buscar alguém pra cuidar disso no clube, né? Mas deixou de lado. E do ano passado pra cá tá muito claro que o Atlético sente as coisas, o clima na arena não é bom, no CT também não é bom. Pelo que já ouvi também, o Santos não tá bem. Então não é só do Mikael, não é só do Santos, é do clube. O clube não está bem. Não, por isso que eu digo, É tudo uma que acontecendo questão no ambiente muito maior. do Atlético. E daí caiu no Raul já, já não tá caindo era agora bom no desde o ano Mikael. passado, né? Então, Ano vem passado, de muitos problemas ano passado pra internos. cá. E também um monte de jogador não quer vir pro Atlético. O próprio Dair falou Eu vou que dizer liga, pra o cara não quer vocês vir. Foram até pro esporte. Os caras querem ser, os caras sabem o que tá acontecendo aqui. O Atlético vira uma chave quando o Felipão vai embora. Interessante que parece que o encanto meio se quebrou ali naquela saída do Felipão após o título. É bom lembrar, né, que o Paulo Turra deixa o Atlético campeão paranaense invicto e com uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. E dali por diante o Atlético não encaixa mais direito. Até vai um pouco com o Wesley, mas não muito. E depois, no ano passado,
tirando aquele período ali em que o Cuca consegue 3, 4 vitórias, E que foi campeão paranaense foi também. campeão paranaense, eu acho que bota tudo dentro do mesmo balaio. Tirando esse momento do Cuca, que depois também larga o Atlético, deixa o Atlético na mão, é bom lembrar, o Atlético não se encaixa. O Atlético não se encaixa, e aí não encaixa a contratação. E um detalhe, né? O Atlético contrata jogadores que quando a gente recebe a informação, fala, boa contratação. Acertou na contratação. E até de técnicos a gente dizia isso. Mas quando encaixa ali, aí vai nisso que o Gui falou, né, Jana? No ambiente. A coisa meio que tá minada. Parece campo minado. Aquele joguinho que você jogava no computador. Né? Se você errar o pisão, você explode tudo. E o Atlético tá numa situação delicadíssima. O que me deixa mais assim... Isso trava completamente a performance, até de quem pode render mais. Né? Claro. E mesmo assim, né, Jana? Mesmo assim, o Atlético tá a 3 pontos do G4. Ele tava falando ontem, tá? O Atlético fazendo tudo errado. Tá 3 pontos do G4. É que o comportamento continua 3 pontos no A G4. galera Tava inconstante. até vendo Tá aqui, umas né? 3 O rodadas Atlético, podendo entrar no G4 e não entra. Nos últimos 4 jogos na Arena, em 3 jogos, o Atlético não fez gol. Contra o Atlético Goianiense, Goiás e Curitiba. E é em casa. Então isso realmente traz uma pressão gigantesca. É um time que não consegue fugir dessa marcação. E certamente hoje a postura do adversário vai ser essa também, jogar em bloco baixo, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais do Furacão aqui no Bate Pronto Paraná. Vou querer ouvir de nossos comentaristas o tamanho da falta que Esquivel vai fazer no sistema tático de Odair Hellmann para encarar a Ferroviária na noite de hoje.